Como você vai de acertar arremessos da vitória, ao lado de LeBron James, fazendo mais de 16 milhões de dólares por ano para um morador de rua? Essa é a história de Delonte West. O West teve uma infância muito difícil. Ele cresceu na pobreza, passou pelo divórcio dos pais, sofreu bullying na escola pelo seu cabelo e teve muita dificuldade em se adaptar. Tudo que ele tinha era o basquete, era a única coisa que fazia ele feliz de verdade. E ele jogava basquete desde criança, mas com 12 anos ele teve sua primeira lesão, o que impediu de jogar basquete e colocou ele num estado de depressão. A mãe dele viu que ele estava sofrendo e mandou ele para morar com o pai, o que só piorou a situação. O pai dele não se importava nem um pouco pelo que estava passando com ele e a sua nova escola estava cheia de más influências, abrindo as portas para o uso de drogas e álcool. Mas eventualmente as suas pernas ficaram melhores e ele pôde novamente voltar ao basquete e se distrair daquela realidade que deixava ele infeliz. E ainda no ensino médio, ele teve médias muito boas de 20 pontos por jogo e era óbvio que ele tinha talento para chegar na NBA. E na faculdade ele conseguiu aumentar o nível ainda. No segundo ano ele tinha média de 19 pontos por jogo e fazia dupla com Jameer Nelson. Eles eram considerados a melhor dupla de armadores da liga. Aquele time deles conseguiu chegar à incrível marca de 30 vitórias e apenas 2 derrotas. E em 2004, finalmente seu sonho de infância virou realidade. Ele foi draftado para a NBA pelo Boston Celtics. Mas assim que as coisas aparentavam estar ficando boas para o West, os problemas começaram a aparecer. Uma série de lesões nos primeiros anos da NBA não acabariam até 2008, quando Delonte foi trocado para o Cavaliers, e finalmente o mundo poderia conhecer o jogador, pelas coisas boas e pelas coisas ruins. Na oportunidade da sua vida, o Delonte era o armador titular que jogava ao lado de LeBron para o time do Cavs. Mas junto com isso, Delonte tinha consigo uma extensa lista de controvérsias. Ainda durante a pré-temporada, o Delonte brigava muito com seus companheiros de time. Por isso o Cavs afastou o jogador e obrigou ele a fazer testes psicológicos, que diagnosticaram West com um transtorno bipolar. Então ele começou a tomar medicação e a ter supervisão médica. Mas Delonte mantinha uma vida oculta que ninguém conhecia. Em 2009 ele foi parado na estrada dirigindo seu triciclo, e com ele foram encontradas 3 armas de fogo, e com isso seu nome foi parar em todo lugar. As pessoas estavam começando a questionar o que estava acontecendo com ele. Ele acabou pegando uma condenação tranquila pelo porte de armas, 8 meses de prisão domiciliar, 2 meses de condicional e 40 horas de serviço comunitário. E na temporada seguinte, aconteceu uma coisa que marcou muito o time do Cavs e o Delonte, inclusive o LeBron. Nas semifinais dos playoffs daquela temporada, LeBron estava na missão de conseguir o seu primeiro anel, mas infelizmente para ele e para o Cavs, eles perderam 3 partidas seguidas para os Celtics. O Delonte, o LeBron, enfim, todo aquele time do Cavs estava sendo massacrado pela mídia. E para piorar toda a situação, o Delonte continuava tendo problemas com seus companheiros de time. Então, juntando toda a situação envolvendo a derrota nos playoffs e as brigas constantes do jogador, o Cavs decidiu afastar ele. Ele foi mandado para o Timberwolves, que demitiu ele imediatamente após a sua chegada. E na temporada seguinte, a temporada 2010-2011, o Celtics ofereceu a Delonte um contrato de 1 ano, mas ele teve o pior ano da sua carreira e o Celtics demitiu ele sem mesmo completar 1 ano de contrato. Foi muito rápido, tudo estava dando errado para ele. Mas para a sorte do Delonte, um último time estava disposto a dar uma chance: o Dallas Mavericks. Eles viram que podiam aproveitar a experiência de Delonte, que já era um veterano na liga e tinha jogado ao lado de grandes nomes como LeBron. Então para a temporada 2011-2012, foi dado a West mais um contrato de 1 ano. Mas a temporada dele foi coberta novamente por polêmicas. E no final da temporada ocorreu um fato peculiar. A NBA proibiu que os donos dos times negociassem diretamente com os jogadores. Ou seja, ninguém estava ganhando dinheiro, ninguém estava sendo pago. E pela primeira vez na vida adulta de Delonte, ele não estava fazendo muito dinheiro. E para piorar, ele não sabia lidar bem com o dinheiro. Ele e a sua família tinham uma mansão de $1 milhão em Washington que ele mal conseguia pagar. Durante esse tempo difícil, ele tinha que esquentar água no fogão para poder tomar banho, porque o aquecedor de água da casa dele quebrou e ele não tinha grana para consertar. A situação ficou tão feia que o Delonte literalmente teve que ir trabalhar na loja Home Depot, uma loja de utensílios para casa, tipo uma Leroy Merlin americana. E ele ficou tão deprimido que ele decidiu se livrar de tudo que lembrava que ele era um fracasso. Começou a vender todas as mobílias da casa e quando não conseguia um comprador, ele simplesmente jogava tudo fora. Mas em janeiro de 2012, a NBA voltou, e junto com ela, a esperança para o Delonte, pois ele ainda tinha a chance de mostrar que era possível ter uma vaga na NBA. E como Mavs naquele ano, ele teve uma média boa de 10 pontos por jogo. Mas em contrapartida, ele ainda tinha problemas pessoais não resolvidos. Os seus antecedentes criminais o proibiam de conseguir uma casa em Dallas, então ele dormia no carro ou no vestiário do time. Mas felizmente para ele trabalhava para um cara que realmente parecia se importar com as pessoas que ele gostava, o dono do Mavs, Mark Cuban. Mark, assim que soube da situação de Delonte, arranjou uma casa para ele,
As coisas pareciam estar dando certo para Delonte agora em Dallas, mas o Delonte ainda parecia querer continuar se sabotando. Na temporada 2012-2013, ele assinou outro contrato de 1 ano com Dallas. Porém, naquela temporada ele não apenas tinha problemas recorrentes com os árbitros, mas também com seus colegas de time. E a situação ficou muito visível no dia 15 de outubro, quando Delonte arranjou uma briga no vestiário com seus colegas de time após uma derrota em um jogo de pré-temporada, o que ocasionou o fim da carreira de Delonte na NBA. Ele foi expulso do time do Dallas. Naquela época ele alugava um apartamento com sacada, que dava de frente para o estádio do Mavs. Ele ficava horas e horas antes dos jogos vendo os torcedores passarem, triste, chorando, pensando que tipo de jogador ele poderia ter sido para aquele time. E depois disso tudo, ele passou 11 anos jogando em times na China e na Venezuela, mas ele nunca achou estabilidade. Em 2015 ele voltou para os Estados Unidos e foi jogar no time do Texas Legends, na G-League. Mas infelizmente, em abril daquele mesmo ano ele teve uma lesão que o tirou da temporada, marcando oficialmente o fim dos dias de jogadores de basquete para Delonte, e com isso, abriu as portas para o capítulo mais obscuro da vida dele. Ele desapareceu totalmente, ninguém fazia ideia de onde ele estava. Até que essas fotos viralizaram em 2016. Um torcedor estava no posto de gasolina quando reconheceu o ex-jogador, que logo pediu uma foto, Mas o que ele teve foi uma experiência muito estranha. Na legenda da foto, o torcedor escreveu: "O cara estava com roupão de hospital, como se ele tivesse fugido da ala psiquiátrica ou algo do tipo. E eu perguntei para ele o que estava acontecendo, e ele me respondeu: a vida." Nossa. Só de olhar para as fotos você consegue notar que ele não estava bem de jeito nenhum. E depois que essas fotos viralizaram, nós não ouviríamos o nome de Delonte por anos. Ninguém sabia onde ele estava. Mas na próxima vez que a gente viu ele, no começo de 2020, ele estava num vídeo bizarro, sendo atacado no meio de uma rodovia por outro cara. E na segunda parte do vídeo, a gente pode ver o Delonte algemado, transtornado e falando coisas sem sentido. Goddamn Navy SEALs and the Army and the Navy. I'm what fucking President Trump. I'm the real fucking president. Okay. Quando esses vídeos viralizaram, o colega de Delonte na faculdade que eu citei anteriormente, Jamir Nelson, postou esse texto enorme implorando ajuda para achar o Delonte e oferecer algum tipo de suporte para ele. E nesse mesmo texto, ele ainda alertava de como a saúde mental é importante, mas nada realmente produtivo saiu disso. E novamente a gente ficou alguns meses sem ouvir do West, até o final de 2020, quando outros vídeos dele foram postados, onde mostrava ele numa situação ruim de verdade. Delonte tinha virado claramente um morador de rua. Uma foto de quebrar o coração viralizou. Nela, Delonte aparecia nas ruas de Dallas, com uma placa implorando por dinheiro. Mas dessa vez, as coisas foram diferentes. Essa foto tocou o coração de jogadores que tinham jogado ao lado de West. As pessoas começaram a realmente procurar por ele nas ruas e oferecer ajuda. Até mesmo LeBron se ofereceu a pagar um tratamento em Los Angeles, não importava o que custasse. O problema é que ninguém achava o Delonte. Parecia uma questão de tempo até a situação atingir um momento que não teria mais volta. Então todo minuto importava. Mas felizmente, existia uma pessoa que ainda estava tentando achar ele: Mark Cuban. O Mark viu as fotos e vídeos e assim que soube que o Delonte estava em Dallas, ele começou a fazer toda a ligação que podia para encontrar o West. Alguns dias se passaram e Mark conseguiu rastrear o Delonte. Eles combinaram de se encontrar no posto de gasolina em Dallas, onde Mark pegou ele. E não muito tempo depois, Mark confirmou que estava com o Delonte. Ele disse: "Eu posso confirmar que eu encontrei e ajudei ele. O resto cabe a ele e a família dele a se pronunciarem." E novamente, a gente não ouviu muito de Delonte por mais ou menos um mês. E do nada, Mark compartilhou algumas fotos dizendo: "Senhoras e senhores, eu vos apresento o Delonte West. É um caminho muito longo pela frente, mas ele está tomando os primeiros passos." E compartilhou essas fotos conosco como uma forma de agradecimento pelo amor e apoio. Pela primeira vez em anos, Delonte parecia feliz e vivo. E agora ele está trabalhando no mesmo centro de reabilitação em que ele está sendo tratado. De jogador da NBA a morador de rua. Provavelmente essa é a última chance de Delonte para se salvar. Do fundo do meu coração eu espero que ele consiga. E é muito importante eu lembrar a todo mundo que problemas de saúde mental são muito sérios e importantes. Então se cuida da sua família e dos seus amigos. Caso vocês estejam precisando de algum suporte para passar por um momento crítico, não deixe de pedir ajuda. O número da CVV, instituição que ajuda pessoas a passarem por momentos difíceis, é 188. Liga, não hesita, beleza? Esse era o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreve, por favor, para apoiar meu conteúdo. Não esquece de deixar um like também para o YouTube entender que você está gostando do meu conteúdo e divulgar para outras pessoas. Um abraço e até sábado que vem. Falou!